Olá, queridos alunos da Faculdade SCOM. Sou o professor Carlos Soares, sou professor da disciplina Seminários Teóricos Clínicos 3. Estamos na unidade 6, na última unidade dessa disciplina, e nesta unidade nós estudaremos sobre as modificações dos hábitos e vícios dentro do conceito de análise do comportamento. Então, ainda falando da análise do comportamento, né, que é uma abordagem científica e ela visa compreender, modificar as questões comportamentais, tanto a questão comportamental humana como a questão comportamental animal também. Então, ao invés de se concentrar em processos mentais internos, né, essa abordagem ela foca em como o comportamento é influenciado por diversos eventos, e dentro desse conceito, os eventos, sejam eles por estímulos que precedem o comportamento, aquilo que chamamos de antecedentes, e pelas consequências também que o seguem. Como que a análise do comportamento ela funciona na mudança de hábitos, e é importante analisar dentro desse aspecto a questão dos antecedentes, como que funciona, na verdade, essa mudança de hábitos, né, ao aplicar dentro do conceito de análise de comportamento as questões de modificação de hábitos e vícios. Então, buscamos identificar e alterar os fatores que mantêm esses comportamentos. Então, as principais ferramentas que são utilizadas nesse processo é a análise funcional, que essa técnica consiste em identificar os antecedentes, o comportamento-alvo, as consequências, né, que o mantém. Por exemplo, ao analisar o hábito de comer doces após o almoço, a gente pode identificar que a sensação de fome ou de tédio, que são os antecedentes, levam ao consumo do doce, né, que é o comportamento-alvo. Então, que por sua vez vai proporcionar prazer ou alívio, que seria a consequência. Então, após a análise funcional, que são desenvolvidas estratégias para modificar os antecedentes e consequências do comportamento-alvo, algumas técnicas comuns incluem a extinção, né, que consiste em remover a consequência que reforça o comportamento. No exemplo do doce, isso pode significar não ter doces em casa, por exemplo, reforço positivo, e consiste em oferecer uma recompensa por um comportamento desejado. E outro exemplo seria praticar uma atividade física após o almoço como alternativa ao doce. E na questão da punição, embora menos utilizada, a punição pode ser aplicada em alguns casos, mas é importante que seja utilizada com cautela e sempre acompanhada de reforço positivo para comportamentos alternativos. Tem a questão da modelagem, né, que são situações que nós já estudamos em unidades anteriores, que consiste em reforçar aproximações sucessivas do comportamento desejado. Por exemplo, se o objetivo, melhor dizendo, é praticar exercícios regularmente, então pode-se começar com pequenas metas e ir aumentando gradualmente a intensidade e a duração desses exercícios. É o automonitoramento, onde a pessoa registra o comportamento-alvo e as variáveis que influenciam. Essa técnica permite identificar padrões e ajustar as estratégias conforme necessário. Aqui alguns exemplos de aplicação da análise do comportamento seria a perda de peso, identificar os gatilhos que levam a comer em excesso
e substituí-los por comportamentos mais saudáveis, a cessação do tabagismo, identificar os momentos em que a pessoa tem vontade de fumar e desenvolver estratégias de como lidar com esses momentos, como praticar relaxamento ou buscar atividades alternativas. Tem a questão da melhora da qualidade do sono, estabelecer uma rotina relaxante antes de dormir e evitar o uso de eletrônicos na cama. Isso vai trazer a redução da ansiedade, a utilização de técnicas de relaxamento e exposição gradual a situações que causam ansiedade. Então, a partir dessa perspectiva, então, a análise do comportamento, ela tem os seus benefícios, que são os seus resultados concretos. Essa análise do comportamento, ela oferece ferramentas práticas para modificar comportamentos e alcançar metas específicas. O foco é no presente, a abordagem se concentra no comportamento atual e na condição que o influenciam, em vez de aprofundar em experiências passadas, que é um conceito mais voltado para a psicanálise. Tem a flexibilidade dentro da análise comportamental. As estratégias podem ser adaptadas às necessidades individuais e às diferentes situações. Tem a questão da base científica. A análise do comportamento é fundamental em princípios científicos e evidências empíricas. A análise do comportamento é uma abordagem eficaz para modificar os hábitos e os vícios. Ao entender fatores que influenciam o comportamento, é possível desenvolver estratégias personalizadas para alcançar mudanças duradouras. Partindo desse princípio, a gente diria que seria uma construção de planos de tratamento personalizados, uma abordagem centrada na análise do comportamento, a construção de planos de tratamento personalizado, baseado nessa análise de comportamento. Isso é um processo fundamental para modificar, modificações, na verdade, que seriam eficazes de hábitos, na questão dos hábitos e dos vícios. Então, ao considerar essas necessidades e características individuais de cada pessoa, é possível desenvolver intervenções mais eficientes e também mais duradouras. Então, existem etapas para a construção de um plano de tratamento personalizado. Vamos entender, então, essas etapas? A primeira delas seria a avaliação inicial. O histórico comportamental. Entender a história do comportamento-alvo, incluindo quando e onde ele ocorre, quais os fatores que desencadeiam e quais as consequências que o reforçam. A análise funcional, identificar os antecedentes, o comportamento-alvo e as consequências, de forma detalhada. E tem o estabelecimento de metas, que define metas claras, realistas e mensuráveis, tanto a curto quanto a longo prazo. O desenvolvimento de intervenções, a seleção de técnicas, escolher as técnicas de modificação de comportamento mais adequadas para cada caso, considerando os resultados da avaliação inicial. Tem a personalização, adaptar as técnicas de preferências e estilo de vida da pessoa, a questão da flexibilidade, planejar intervenções flexíveis que possam ser ajustadas conforme a necessidade, a implementação do plano, o monitoramento, acompanhar o progresso da pessoa, registrando os comportamentos e as variáveis relevantes, o reforço, utilizar reforçadores positivos, muito importantes, para fortalecer os comportamentos desejados, a questão da adaptação, realizar ajustes no plano conforme os resultados obtidos, avaliação e segmento, que seria a revisão periódica,
avaliar a efetividade do plano e fazer as devidas alterações, a generalização, que é promover a generalização dos comportamentos aprendidos para diferentes contextos, prevenir as recaídas, desenvolvendo estratégias para lidar com situações de risco e evitar a volta aos antigos hábitos, né? Os exemplos de técnicas utilizadas em plano de tratamento, extinção, reforço, punição, modelagem, né? Tudo aquilo que nós já estudamos aqui nas unidades anteriores, divisão de uma tarefa complexa em passos menores e mais simples, o automonitoramento, registro do comportamento-alvo pela própria pessoa. Então, contratos comportamentais, né, acordos escritos entre terapeuta e paciente, especificando os comportamentos a serem modificados e as suas consequências, os fatores importantes a serem considerados, né, como a motivação. A motivação da pessoa é fundamental para o sucesso do tratamento, o apoio social, apoio da família, dos amigos, que pode aumentar a adesão ao tratamento, o próprio realismo, as metas que devem ser realistas e alcançáveis, a questão da flexibilidade, o plano de tratamento deve ser flexível e adaptado às necessidades da pessoa. Exemplos práticos, né? Uma pessoa deseja perder peso, então a análise funcional ela revela que ele come doces à noite enquanto assiste televisão. O plano de tratamento pode incluir as seguintes intervenções: a extinção, remover os doces de casa, onde tiver doce, remove. O reforço positivo, recompensa ele com atividades prazerosas após realizar atividades físicas. Vai ocorrer a questão da modelagem, vai aumentar gradualmente a duração e a intensidade das atividades físicas. O automonitoramento, que vai registrar a quantidade de alimentos consumidos e a duração dessas atividades físicas. Enfim, é um processo eficaz, é um processo que funciona e depende muito da interação entre terapeuta e paciente. Entendemos que a análise do comportamento é uma ciência que proporciona a eficácia dentro do conceito, dentro do seu tratamento, e cujo objetivo é reestruturar as questões comportamentais da pessoa que está em sofrimento psíquico. Então, essa construção de planos de tratamento personalizados, baseados nessa análise de comportamento, é uma abordagem para a modificação dos hábitos e vícios. E ao considerar essas características individuais de cada pessoa e a utilização destas técnicas específicas, então é possível alcançar resultados duradouros e assim melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem. Então, a análise do comportamento, ela tem essa sua função específica de tratar pacientes através da mudanças de hábito, mudando hábitos, vícios, dentro das questões comportamentais, é bastante funcional. E a ideia é que essas pessoas sejam atendidas, sejam modeladas, vamos dizer assim, a um padrão ao qual elas anseiam ter, né? Então, a análise do comportamento vai trabalhar para mudar essas questões comportamentais, trazendo uma melhor qualidade de vida para a pessoa que está sofrendo. Então, essa foi a unidade 6, bons estudos e até a próxima disciplina.